sucesso aí. Deus aí abençoe vocês aí. Este evento integra a programação da Semana da Pátria, que neste ano tem como tema Somos Todos Brasil, Somos Todos São Miguel. As atividades da Semana da Pátria prosseguem até o dia 7 de setembro e se concentram na Praça Valmir Botelho Daniel. Diariamente são hasteadas e arriadas as bandeiras e cantado o hino nacional brasileiro. A guarda do fogo simbólico é realizada por escolas, entidades e órgãos públicos. Eu passo a palavra ao presidente da Câmara de São Miguel do Oeste, vereador Cláudio José Barbe, para que faça abertura e dê início aos trabalhos. Declaro aberto e instalados os trabalhos desta 50ª sessão, quinta solene do ano em curso, e convido a todos para ocuparem seus lugares. Temos um país hoje, temos clima, temos solo, temos água, temos gente batalhadora e, como eu falei, fazem a grandeza desse imenso Brasil. Nossa independência não ocorreu da noite para o dia. Tampouco foi obra de uma só pessoa ou de uma só época. Foi o resultado de acontecimentos que envolveram personagens de brilho, que foram símbolos de vitória naquele importante ato do dia 7 de setembro de 1822, que culminou em nossa libertação de um colonialismo que nos era imposto por Portugal. Pátria, para mim, significa nós estarmos aqui, nós temos atitude. É o comprometimento dos vereadores do dia a dia, é o nosso trabalho, a nossa vida. É a nossa ação, é o que nós apresentamos para as pessoas. Pátria é poder olhar para as crianças e ver que nelas tem a ternura, tem a simplicidade, a beleza e vão representar o futuro do nosso país. Pátria é olhar para as mulheres e ver que conquistaram os seus direitos, a equidade de gênero entre homem e mulher, com respeito e educação. Pátria é o poder olhar no espelho e ver qual é a imagem que eu represento, qual a sombra que eu represento para as pessoas. Isso realmente é o valor da pátria. Pátria, para mim, é olhar para trás e ver que eu deixei uma trajetória, um livro de coisas boas, que qualquer um possa olhar, possa aprovar e ler com clareza. Um livro, sem manchas e sem rasuras. Minha filha, essa é a pátria que o pai representa. Muito obrigado. (22 de janeiro de 1822). Chega Dom João e a corte portuguesa no Brasil, fugindo da invasão de Napoleão Bonaparte, pelo não cumprimento de tratados esses que eram e não tratados esses que não eram negociados com os ingleses. E Dom João chega ao Brasil escoltado por navios ingleses. Em trocas, os ingleses exigem o livre comércio com o Brasil, que antes só existiam com os portugueses. Um mês depois, Dom Pedro chega ao Brasil. Dom João chega ao Brasil. Ele organiza uma estrutura administrativa de governo no Brasil, cria ministros, órgãos públicos, instala tribunais e cria o Banco do Brasil. Isso significa que o Brasil
criou e tem uma autonomia administrativa. Porém, os altos impostos, alto luxo da corte e a fome causada pela seca de 1816 deu início a um movimento de revolução inspirado pelos franceses. O governo então ordena prisões dos revoltados e isso cria um efeito contrário. Além dos rebeldes resistirem à prisão, eles é que prendem o governante e tomam o poder. Então foram 75 dias, houve de confrontos e prisões promovidos por Dom João. Anos depois, líderes da Revolução lideraram Portugal, tomam o poder, exigem que Dom João e a corte volte para Portugal, e em 26 de abril de 1821, manda o herdeiro, então, Dom Pedro, que assume o governo do Brasil. A burguesia portuguesa limita a autonomia do Brasil e enfraquece a autoridade do governo de Dom Pedro. Além disso, exige o seu retorno para Portugal. Diante dessa situação, é criado o Partido Brasileiro. Esse partido é criado para enfrentar e resistir ao projeto do governo português e de recolonizar o Brasil. 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro toma a decisão de ficar no Brasil. E esse dia fica conhecido como o Dia do Fico. Essa declaração fica réplica dos livros de história. Se é para o bem de todos e felicidade da nação, diga que eu fico. Daí para frente houve confronto e ruptura política entre Brasil e Portugal. E dia 7 de setembro de 1822 foi proclamado oficialmente a independência do Brasil em São Paulo. A partir dessa data, Dom Pedro I foi aclamado imperador e coroado como o título de Dom Pedro I, em dezembro de 1822. Da época dos anos de 1800 até hoje, se mudou um pouco na política brasileira. E as poucas mudanças foram feitas com as pessoas que participaram do processo político. Então, eu costumo dizer sempre, se querem fazer a mudança, não adianta só votar. Precisamos também participar para fazer grandes transformações para a nossa nação. Obrigado, pessoal. É isso aí. A história do 14º Regimento de Cavalaria Mecanizado se confunde com a história do Brasil independente. No dia 7 de setembro de 1822, o Brasil se tornava independente, há exatos 195 anos, sendo que 20 anos mais tarde, em 1842, era criada a organização militar que seria o embrião do 14º EICEMEC. Sendo assim, em 2017, celebramos 175 anos de criação. Neste momento, apresentaremos uma síntese histórica do Regimento Lanceiros do Ponte Verde, entendendo o contexto histórico do período de sua criação e como ele atuou na história do Brasil e do Exército Brasileiro ao longo de todos estes anos. Após proclamada a independência, o Brasil deixava de ser uma colônia portuguesa e necessitava se estabelecer como uma nação livre e soberana. Neste contexto, o Brasil buscou conquistar seu espaço regional, entrando em guerra com a Argentina pela posse da região Cisplatina em 1825. Deste conflito, resultou a perda daquela região, tendo como consequências o surgimento do Uruguai e, fruto da instabilidade política e econômica pós-conflito, houve a abdicação de Dom Pedro I, aquele que então foi o primeiro imperador do Brasil. Iniciava assim a fase da história do Brasil, conhecido como período regencial, de 1831 a 1840, onde governantes nomeados passaram a controlar o país, devido à minoridade de Dom Pedro II. A insatisfação político-social no Brasil era generalizada, acarretando diversos conflitos por todo o país, denominadas como revoltas regenciais. Destas, destacam-se a cabanagem do Pará, a sabinada na Bahia, a balaiada no Maranhão e a farroupilha no Rio Grande do Sul. Revolta esta, que terá uma influência grande na história do nosso regimento. Exatamente 20 anos após a independência do Brasil, e fruto da necessidade de manter o controle e a estabilidade nacional, o imperador cria, através do decreto número 214, de 20 de agosto de 1842, o corpo da guarnição da província de Goiás,
unidade que era organizada por uma companhia de cavalaria e 2 companhias de caçadores, sendo essa composição o embrião do 14º Regimento de Cavalaria Mecanizada. Em 1875, fruto da Guerra da Tríplice Aliança, a companhia de cavalaria foi transformada no 2º Corpo de Caçadores, a cavalo. Em 1877, o Corpo de Caçadores participou de 3 sangrentas batalhas, Carapá, Curupaiti e Curuzu, que atualmente emprestam seus nomes a esquadrões do regimento. Em 1879, o 2º Corpo de Caçadores, a cavalo, foi transferido para Curitiba e passou a denominar-se o 8º Regimento de Cavalaria Ligeira. Entre 1894 e 1896, ficou aquartelado no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Esse período foi marcado pela proclamação da República e promulgação da primeira Constituição brasileira. Em meados de 1896, foi transferido para a cidade de São Gabriel, no Rio Grande do Sul, e em 1906 para Santana do Livramento, no mesmo estado, onde passou a ser denominado 10º Regimento de Cavalaria. As transformações não pararam. Em 1919 foi transferido para Dom Pedrito e passou a ser conhecido com um número que nos distingue até hoje, 14. O 14º Regimento de Cavalaria Independente, ainda completamente hipomóvel. Em 1969, os cavalos são substituídos pelos carros de combate leve M3A1, as pererecas, recebendo então a designação de 14º RCMEC. Ainda Dom Pedrito recebeu a designação histórica de Lanceiros do Ponche Verde, fruto da proximidade do local onde Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro, selou a paz com os farrapos, assegurando a unidade da pátria. Nos idos de 1981, teve seus carros de combate e de transporte de pessoal substituídos pelos atuais cascavéis e urutus. Em dezembro de 1988, rumou para São Miguel do Oeste, sendo acolhido de maneira efusiva pela população local e ocupando as instalações do glorioso 1º Esquadrão do 21º Regimento de Cavalaria Independente, que já ocupava esse aquartelamento desde 1973. Aqui em São Miguel do Oeste, e contando também com recursos humanos dos municípios vizinhos, Descanso, Guaraciaba, Itapiranga, Iporã do Oeste, Maravilha e São José do Cedro, pôde representar o Oeste catarinense em diversas ações no estado de Santa Catarina, no restante do país e até em outras partes do mundo. Assim como na missão de paz da ONU em Angola, no ano de 1996, nas barreiras sanitárias contra a febre aftosa, a Operação Boiadeiro, no apoio à defesa civil por ocasião das enchentes em Blumenau, em 2008, e em 2009, no tornado ocorrido em Guaraciaba, na pacificação dos complexos da Penha e do Alemão, em 2011, no Rio de Janeiro, no Haiti, em 2 ocasiões, 2010 e 2012, nas operações interagências contra crimes transfronteiriços e entre outras diversas. Atualmente, o regimento está organizado em 3 esquadrões operacionais, em uma subunidade de comando e apoio. No campo pessoal, além da formação militar típica e do esforço de desenvolvimento moral dos jovens incorporados, conduz diversos cursos para o aprimoramento técnico de seus cabos e soldados através do projeto Soldado Cidadão, devolvendo à sociedade recursos humanos cada vez mais capacitados. Este ano, o Regimento Lanceiros do Ponche Verde completa 175 anos de história, data a ser lembrada eternamente por todos que puderam participar deste grande evento, sendo que no ano que vem estaremos completando 30 anos de instalação em São Miguel do Oeste, onde reforçaremos os laços de amizades com a sociedade local. Independente da organização ou dos meios que os equipam, o regimento mantém o espírito da velha cavalaria, mostrando sempre o braço forte e a mão amiga dos lanceiros de São Miguel, sempre apoiando a comunidade, organizações, corporações e instituições, ao mesmo tempo em que é extremamente apoiado por elas. Senhoras e senhores, muito boa noite. Gostaria de realizar um cumprimento especial aos companheiros de farda verde oliva que se encontram aqui presentes nessa sessão solene
e agradecendo à Câmara Municipal pela moção de aplauso, pelo aniversário do nosso regimento Lanceiros do Ponte Verde. Muito obrigado a todos. Esse evento de hoje, ele possui 3 finalidades. Inaugurar essa excelente Câmara Municipal, um local que todos já mencionaram como a Casa do Povo. Com esse ambiente de trabalho, com certeza, as realizações do município elas terão celeridade e todos os anseios da população, com certeza, serão muito bem cumpridos. Parabenizar a todos que, de uma forma direta ou indireta, trabalharam para que esse sonho fosse concluído. Também, como segunda finalidade, nós estamos vivendo a Semana da Pátria. A pátria nossa aqui, completando 195 anos, que nos tornamos independentes, deixamos de ser uma nação colônia para seguir os nossos próprios rumos. Vivemos tristezas, alegrias e conquistas, e com certeza teremos muito mais nos próximos anos. Mas com certeza a nossa sociedade carece de valores e nós precisamos mudar o que nós estamos vivendo atualmente. Com certeza não há culpa de A, B ou C, mas o que nós podemos fazer como nação, como população, e com certeza, como muitos já falaram aqui, começa no município. Então os senhores aqui nessa nova casa têm uma missão árdua a cumprir. E, por fim, completamos 175 anos de criação. O 14º Regimento de Cavalaria Mecanizado, ao longo da sua história, como foi apresentado aqui na sua síntese, ele vem ao longo da história percorrendo um caminho pelo Brasil, por várias cidades, mas os seus valores são imutáveis. A nossa presença aqui, no dia de hoje, todos que estão presentes, somos passageiros, mas os valores e a nossa instituição, ela é permanente, como descreve o nosso artigo 142 da Constituição Federal. E por fim, para não alongar mais, ano que vem estaremos completando 30 anos que o 14º Regimento de Cavalaria Mecanizado chegou em São Miguel do Oeste. É a primeira vez que eu estou servindo em Santa Catarina e é a primeira vez que eu chego aqui no município de São Miguel do Oeste. Eu e minha família, como todos os outros militares, somos e fomos muito bem recebidos. Muito obrigado pela comunidade de São Miguel do Oeste por nos acolher tão bem. É difícil uma transferência de unidade. Eu participei de uma transferência no ano de 2000 e a incerteza e a insegurança da nova cidade, da nova sede, ela é muito grande. E isso aí só é amenizado, só é reduzido quando a comunidade, a sociedade nos acolhe tão bem como ocorre aqui em São Miguel do Oeste. Muito obrigado pela sociedade de São Miguel do Oeste, muito obrigado pela Câmara Municipal, pela moção de aplauso, e todos os senhores e senhoras podem contar com o nosso regimento para todas as demandas. Muito obrigado e uma boa noite a todos.